tarde, vamos com as notícias do nosso Maranhão. Com a minha apresentação, Érica Pala, e começa agora o Papo Aberto. Vem comigo, vem. Segunda-feira do meu agrado, minha gente, segunda-feira repleta de muitas notícias, muita coisa acontecendo no nosso estado. A gente repercute tudo aqui na sua revista eletrônica no Papo Aberto, o seu programa, né? Você já sabe que aqui eu conto com a sua participação. Pelo telefone mais queridinho da TV Maranhense, o DDD é o 98991555656. Já salvou esse contato? Salva esse contato, me manda o oi, o seu nome, o bairro que você está me acompanhando, qual é a cidade que você está me acompanhando, que aí eu já salvo o seu contato, assim você vai olhar sempre as notícias que a gente for postando ali, as nossas enquetes. E eu já vou começar a segunda-feira com uma enquete. Uma enquete daquelas de tirar o fôlego. Vai ter um monte de jogador agora desesperado. O que será que essa mulher viu, gente? O que será que ela viu? Enquete, eu quero saber se o jogador profissional pode ou não disputar o amador. Isso já foi tema de debate em anos anteriores e eu quero saber a sua opinião, hein? Eu já vou logo antecipando que o jogador recém-contratado, recém-anunciado, de um time grande da nossa capital, estava na cidade de... Vou dar uma pista. Ó, coração. Arrisca alguma cidade com coração? Hein, John? Tá muito fácil. Ah, muito fácil. Dandan matou a cidade, qual é? Del agora, gente, é Candango. Hein, Del? Del chegou de Brasília. Arrisca qual é a cidade? Não, ele chutou 3 corações ali nos bastidores. Vocês, N, ó. Eu sei que as meninas do Sampaio, né, que inclusive foram campeãs, já estão aqui nos bastidores, o pessoal do Sampaio Corrêa que foram campeão aí, tenho certeza que já mataram, ó. Tuntum, bate coração, tava lá o jogador aí, viu, tá na cidade de Tuntum, agora ele, calma, eu não estou dizendo que está certo ou errado, eu estou perguntando para o telespectador se está certo ou está errado. Você pode mandar mensagem para a gente, eu quero saber se está certo ou está errado. Eu não vou julgar ninguém, que eu não estou aqui para julgar absolutamente ninguém. Eu vou contar. Eu conto a história, inclusive eu tenho muita coisa para contar, porque rolou fight esse final de semana. Muita coisa. Eita. Se eu começar a falar aqui, a gente vai, ó... 12:02 na capital, hein, do Maranhão. Deixa eu começar com o Flamengo. O Flamengo derrotou mais um. Vamos ver os melhores momentos, solta aí. Arrascaeta cruza na área, grande final contra o PSG. Aí, minha gente, o rubro-negro maranhense, não, né? O rubro-negro carioca vai encarar o PSG na decisão, né, pelo título na quarta-feira. Eu tô com o rubro-negro maranhense na cabeça, será que é isso? Eita, Jesus, hoje o negócio tá pegando fogo, viu? Daqui a pouquinho eu tenho notícias do Motoclube, que já teve gente se despedindo do Papão do Norte, mas daqui a pouco eu falo sobre isso, porque a gente ainda tem Copa do Brasil para falar, né? Mas o Del, que é flamenguista, hoje já tirou uma onda aqui de troféu na mão, né? O Flamengo conseguiu aí praticamente tudo. Será se quarta-feira, né, leva mais um título? Del? Placar, Del. Placar para quarta. 2-0, em cima do PSG, com essa facilidade toda que ele falou ali, minha gente. Vamos ver, né? Olha, o Corinthians está na final da Copa do Brasil. Em duelo disputado na Neoquímica Arena, o Timão perdeu por 2-1 para o Cruzeiro, mas venceu nos pênaltis na noite desse domingo. O único gol alvinegro na partida foi marcado pelo lateral esquerdo, Matheus Bidu. Os dois times, tanto o Corinthians, né, quanto o Vasco, entraram com aquela vantagem da primeira partida e sofreram no tempo regulamentar. O time do técnico Fernando Diniz se deu bem, mesmo após perder por 1-0 no tempo, né, regulamentar do jogo de volta do confronto pelas semifinais. O goleiro Léo Jardim defendeu 2 cobranças, uma de John Kennedy e a outra de Canóbio. E o pênalti da classificação foi convertido aí por Puma Rodrigues.
teremos uma grande disputa, inclusive com grandes torcidas, né? A expectativa é enorme, porque afinal de contas, não só Vasco mostrou uma linda festa, como o Corinthians também fez uma festa maravilhosa. Então, duas grandes torcidas e a gente espera que sem confusão, né? Porque ontem teve confusão antes do jogo entre os torcedores e a gente espera que agora nessa final sem confusão. Eu, sinceramente, já não estou falando com o meu vizinho, né? O Augusto, que é corintiano, né? É Tenente Aguiar, né, Augusto? Mas essa semana a gente não tá né, o muro lá de casa tá um negócio assim bem esquisito, mas a gente torce para que o melhor vença, né, na Copa do Brasil. E falando em melhor, né, a gente teve aí os melhores. Tivemos aí o campeão maranhense feminino. E aqui para conversar comigo, eu não só tenho uma das autoras, né, não só do elenco, mas também da partida, Islaene e Ala Jones, o treinador. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos os telespectadores. É com enorme satisfação que a gente se faz presente aqui. Sempre você dando essa moral, né, para o futebol feminino, sempre cobrindo, sempre dando essa oportunidade mesmo de fato. E a gente fica muito feliz, mais uma vez, e aí a gente está aqui para contar um pouco da nossa história, né, do que foi o dia a dia, dos bastidores, e estamos muito felizes com essa conquista. Eu que agradeço mesmo. Aqui o papo é de campeão, né, porque a Islaene ontem, inclusive, um golaço, né, a Islaene tá assim com aquele dever de missão de cumprida hoje. Missão cumprida, né, graças a Deus. Você que começou na bola há quantos anos, Islaene? Desde pequena, né. Nem lembra a idade, pequena, começou... Nem lembro. Já começou jogando bola? Foi. E essa paixão pelo futebol? Eu sou muito feliz, né? Graças a Deus, desde pequena eu comecei, né? Por incentivo do meu pai, que ele está me assistindo, né? Está assistindo, inclusive, do interior do estado. Está assistindo de qual cidade? De Centro do Guilherme, lá. De Centro do Guilherme, acompanhando. Olha o troféu, gente, ó. Quem está com o troféu na mão sou eu, já tirando onda. Né? Aliás, aqui todo mundo já bateu o seu retrato com o troféuzão do feminino de futebol, né? Num campeonato que a gente sabe que tem muito que crescer, tem muito que ser melhorado. Somente 4 times, né, Ala Jones? Uma competição às vezes até difícil de entrar, porque acaba sendo aquele tiro curto e não se admite muitos erros. No caso, por exemplo, da Islaene, né, vindo do interior para cá, né? E assim, inúmeras dificuldades vocês tiveram, né? Sim, né? A gente teve 11 atletas do interior do estado. Então, muitas das vezes a gente não conseguia se reunir até para treinar, né? Foi uma certa dificuldade que nós tivemos. E aí, no caso da Islaene, no caso da Manu, Eliene, Amanda, enfim, são vários atletas que se doaram bastante para isso, né? O calendário um pouco chato, desconfortável, a questão da estrutura, a gente sabe aí que o final do ano é tudo mais difícil, mas graças a Deus a gente teve o apoio, né, incondicional do nosso, eu vou chamar presidente do feminino, que é o senhor Toninho, né? Deu toda a estrutura para a gente, para os atletas, para que a gente pudesse desenvolver o nosso melhor trabalho. Toninho que está aqui nos bastidores, mas eu já estendi o meu convite para ele, para a gente conversar sobre apoio realmente, né, para essas meninas. Eu sei que ele vem aí incansavelmente há muitos anos lutando e brigando para que as coisas aconteçam e somente com pessoas assim, de fato, né, o campeonato acontece, somente 4 times. Vocês imaginam só, né, para ter só 4 times, vocês acham mesmo que não teriam mais times, mais meninas, mais, né, apoiadores, se a coisa acontecesse de fato, né, como deveria? Eu espero mesmo que aconteça, que os próximos anos do campeonato feminino, que eu já é de longa data, né, Ala Jones, que a gente vê a tua luta, por exemplo. Eu sei que você teve um outro título nesse final de semana, foi isso? Nesse final de semana ainda? Sim, foi o campeonato da UAB, Sim. Também tive o título do campeonato da PCF. Então, um escolar, eu acho que também. O teu nome já meio que se, né, registrou como o treinador de futebol feminino
né? Categorias de base, que a gente sabe, mas o futebol feminino está bem treinado já, né? Você conhecendo bem as atletas, conhecendo bem a forma de jogar, é mais fácil ou mais difícil treinar meninas do que meninos? Na verdade, Érica, antes de responder essa pergunta, a minha formação, meu TCC já foi voltado para o futebol feminino. Legal. Então, assim, a gente já vem com esse DNA, né? Algo que eu gosto bastante. A gente vê a dificuldade, a luta, então a gente trabalha muito com essas meninas por conta disso, né? Assim, de ver o empenho, da dedicação. E sobre masculino, feminino, a gente vê que tem um desejo delas de aprender, né? De querer, assim, a gente sente aquela emoção. E já a questão do masculino a gente já vê, já sabe tudo, acha que já sabe muita coisa, né? Então, às vezes, até o passar é melhor para o feminino do que para o masculino, na minha opinião. Slaine, já tinha participado de outra competição oficial como essa? Não, primeira. É a primeira. Já participei do Maranhense, né? Por Presidente Médici, só que pelo Sampaio, a primeira vez. No Sampaio é a primeira vez. Isso, Você a primeira vez. Você estava naquele time do ano passado, do Presidente Médici, é isso? Eu não sei se foi ano passado. Ano passado a gente não participou. Ano Foi em retrasado. 2023. 2023. 2024 realmente tinha, acho que 3 times, não é? Isso a gente não participou, não. Eu venho acompanhando, mas a memória vem falhando em relação a isso, até porque acaba deixando o campeonato 2, 3 dias. Eu acho que ano passado foram 2, 3 dias de competição. Um negócio assim, que foi tiro curto. E eu já te entrevistei, né, com outras camisas, né, Alain Jones? A gente sabe que o futebol feminino acaba sendo um ciclo quase que vicioso no nosso estado. Você já teve aí com a Arena São Francisco, chegou na final. Tem uma rivalidade, uma briga, né? Uma briga boa, uma briga saudável, né? De 2 treinadores, o Alain Jones e a Simone, que eu sempre digo que são os melhores treinadores do futebol feminino, e mais uma vez eles chegaram a essa final. E mais uma vez uma disputa muito, né, boa de se assistir e ver realmente a qualidade. E eu acho que vocês estão praticamente se especializando em finais, vocês dois. Teve uma partida que eu acompanhei tua contra o time dela, tu estava com a Arena e ela, não sei se já estava com o IAP ou se era boa vontade. E também foi assim, a rivalidade em campo sempre ao extremo, né? Sim, em 2022 eu estava pela Arena São Francisco, né, com o clube Chapadinha. A gente passou a competição toda liderando. A gente não perdeu para ninguém, praticamente a gente não teve nem empate. E aí na reta final a gente perdeu de 3-1 e venceu o último jogo de 2-1. Foram 2 finais. Então, por questão do número de gol... Acaba conhecendo a forma do outro treinador, Alain Jones, jogar também? Ajuda isso? Sim, sim, até porque o time da Simone sempre é um time muito chato de jogar, né? Assim, são atletas que já jogam com ela há bastante tempo, né? Vem assim, uma competitividade absurda, já sabe a competição, já sabe o modelo de jogo, então elas adotam muito esse modelo de jogo dela, né? Que é assim, muita compactação, as meninas bem experientes, sabe jogar a competição, então sempre vai ser muito difícil. E no meu caso já é um pouco mais assim complexo, porque a gente tem que formar a equipe, trazer atletas, né? Muitas das vezes do interior, de outros estados, para que a gente consiga fazer uma grande equipe, né? E sempre eu dei sorte, porque todas as equipes que eu participo, eles me dão esse retorno, né? Esse retorno assim de estrutura, esse retorno de que eu posso trazer atleta, né? Então isso aí me ajuda bastante para desenvolver isso dentro de cada partida. E falar um pouco assim da equipe do IAP, é uma equipe assim surreal, cara. Assim, aqui no Maranhão mesmo a gente tem que respeitar, tem que tirar o chapéu, né? Tricampeões com mérito, né? Com mérito. E a gente vem desenvolvendo nosso trabalho. Então foi 3 finais já, né? As 2 a gente foi infeliz, perdemos, que foi 2022 pela Arena, 2023 assumiu o Sampaio. A gente 2 empates, perdemos também fizemos a campanha perfeita, não perdemos para ninguém. Eu estou invicto no Sampaio, né? Assim, a gente perdeu a competição nos pênaltis, mas assim eu nunca perdi no Sampaio. Então isso aí dói, né? Isso machuca porque a gente faz uma competição impecável e na reta final a gente deixava a desejar, entre aspas. E já essa reta final agora, para 2025, a gente já criando mais essa questão da competitividade, entendendo mais a competição. A gente priorizou mesclar bem a questão da juventude, a questão da experiência, e nessa reta final a gente foi feliz porque a gente fez isso. Entendeu que lá atrás, quando a gente perdeu, a gente não perdemos, a gente tivemos mais experiência para que no jogo de ontem a gente conseguisse sair com o título. Perfeito. E eu acho que o futebol feminino já precisa, assim, já é tão carente em tantas coisas que se houver essa união,
né, de todos, acaba fortalecendo. E agora, né, vocês conquistam uma vaga para um brasileiro. Se mantém aí no comando? Como é que está essa conversa já, né, em relação a brasileiro? O elenco permanece, né? Na verdade, está muito cedo para falar, né? Então a gente sabe que aí no bastidor de Sampaio é time de camisa, é um time de tradição, então eles vão ter tempo, né, para ver se a comissão continua, e a comissão continuando, a gente vai sim ter uma base das atletas que estiveram com a gente, se comprometeram, honraram a camisa. Então essa parte eu já deixo para o Toninho, né? Eu já deixo para a parte do Sampaio. Se for de renovar, eu estou aqui, estou à disposição, vou dar meu melhor sempre. Tá? E as atletas que tiveram mesmo de fato um bom rendimento, uma boa performance e honraram a camisa, vão estar conosco sim, para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Laene, quais são os sonhos para o futebol? Você que inclusive, né, tem compromisso com a igreja. Sim. Né? E aí eu sempre digo que o compromisso com Deus tem que ser sempre em primeiro lugar. Isso, verdade, né? em primeiro lugar. E o Ala Jones teve a sorte, inclusive, né, das partidas acontecerem no domingo e você poder participar. E aí, no brasileiro, como é que faz, hein? Tem essa vontade de ir ou não? Sim, tenho vontade de ir, né, sim. Mas Deus em primeiro lugar, né? Sim, eu sou adventista, eu guardo o sábado, minha família toda é adventista, graças a Deus. Amém. E espero que o jogo caia no domingo, né, para mim. Senão eu vou ficar em casa. Sim, para poder dar certo. Mas vai dar certo. Vai sim. dar certo. Vou Se tá for orando, da vontade de Deus, vai dar certo, né? Vou estar orando aí, vai dar tudo certo, sim. Aí, ela que marcou um gol da decisão de ontem, né? E vem, sem dúvida, repercutindo muito. Ala Jones, tem aí próximos compromissos pela frente, porque eu sei que você já falou OAB, APSEF. Quais são os próximos compromissos aí do futebol feminino no nosso estado? Na verdade, esse ano a gente fez 14 finais, né? Então a gente venceu 13 e perdemos só o brasileiro escolar, né? Que foi a final contra o Estádio do Paraná. E assim, quando finalizar o ano, a gente vai dar uma descansada e esperar, né? Na mesa, a proposta, algumas coisas. E ainda tem o Maranhense de futsal feminino, que a gente vai representar, pelo qual eu sou presidente, que é a FC Maranhense. Aí é a última competição desse ano. Aí fecha o ano. Fecha o ano. Ainda joga esse ano? Sim, eu vou jogar. Vai lá na tua cidade? Eu vou Ou jogar aqui? pelo Maranhense. Vai jogar no futsal também. Sim. Ala Jones, e tem muito isso no feminino, né? As meninas, eu olho as mesmas meninas no futsal, no campo e na praia também. Eu acabo olhando praticamente os mesmos times. É a ausência de meninas no futebol? Vem a questão da oportunidade, né, Parla? Então, como elas não conseguem ser profissional só em um âmbito, só o futebol, só o futsal, aí acaba que elas precisam migrar, né, para outras competições. Também são poucas competições. E aí a gente tenta procurar as melhores competições para estar colocando elas em atividade, para não ficar esperando o Maranhense, que é de ano em ano, 3 dias, competições, um mês. Então, tem outras competições que eles levam a sério, né? Dão essa oportunidade para que a gente possa participar. E aí a gente vai onde tiver, aonde for a bola, for redonda, a gente está. Aí, parabéns, viu? Parabéns pelo resultado, Ala Jones. É sempre uma honra te entrevistar, ver que você valoriza mesmo as meninas. 80%, só para deixar claro, 80% aí das meninas do nosso estado. E lógico, tem que oportunizar para quem joga bola também de fora, né? Sim, o nosso elenco agora foi formado só com 2 atletas fora do Maranhão, né? Que foi a Amanda e a Raira. Sim. As outras de Timon para cá, né? Todas locais, todas do Maranhão. E é valorização, né? Do Sampaio para atleta maranhense. E a gente está muito feliz, né? E também para deixar uma deixa aí para todos, agradecer todo o meu staff, comissão técnica de forma impecável, esteve conosco, nos ajudou. Agradecer às atletas, sem elas isso aqui não teria acontecido. Minha participação sempre vai ser mínima, né? As atletas que se esforçam, elas que resolvem o problema, elas que entram ali e dão o máximo. Então, assim, coroar todo um trabalho. Não adianta a gente citar um ou outro, porque é muita gente que nos ajudou, nos apoiamos. O nosso amigo Edson, né, do Porto Seguro, que de forma incansável nesse momento final aí somou com a gente. Então é só agradecer, eu acho que o momento é esse. E comemorar. Parabéns, viu? Agradeça e comemore porque realmente merece. Parabéns para vocês e para todo elenco, né? Para todo mundo aí, para as meninas. Eu não consegui trazer todo mundo aqui, mas não se preocupem não, que logo logo eu faço a entrevista com geral. Pode mandar mensagem para mim, Érica, eu quero ir, venha. Venha que a gente bate papo aqui
Tá bom no Papo Aberto, porque o programa é de vocês. Obrigada, viu, gente? Obrigado. Obrigadão. Agora a gente vai para um rápido intervalo. É bem rapidinho, eu volto já, porque tem muita notícia ainda hoje, viu? Segura aí. Voltamos, minha gente, voltamos. E olha, eu quero saber a sua opinião. Eu comecei o programa com uma enquete, hein? E a gente tá com a enquete aí. Jogador profissional, pode ou não disputar o amador? Interage aí com a gente pelo nosso WhatsApp. Tem mensagem já. Vamos ver aí mensagem do nosso telespectador. Coloca aí para mim aqui no telão, por favor, querido John. Coloca a mensagem do nosso telespectador, porque eu gosto de saber a opinião do telespectador. Eu tenho a minha opinião formada em relação a isso. Peraí, queria para passar esse lance hoje. Eu sou fã do programa. Qual é o lance, gente? Tem lance? Tem como soltar o lance? Tem áudio isso aí? Cuidado com esses áudios. Não, não tem áudio não. Eu já digo logo, cuidado com esses áudios, que essa galera do amador, eles têm uns áudios às vezes que são inapropriados para o horário, né? Para o horário, não dá para rodar o vídeo. Coloca outro, coloca outro. Quando vocês mandarem o videozinho, manda curtinho, viu? 19 segundos deve ser muito lance. Deve ser muito lance. Aí, ó. Sou contra, o César mandou. Aí, Cat, hein? Você é contra ou a favor? Sou contra. Tá aqui, o César é contra. O César é maquiano. Tá lá, ó, quadricolor. O César Maquiano é contra. Será ser jogador do MAC? Será ser jogador do MAC? Será ser jogador do Sampaio Correia? Será ser jogador do Imperatriz? Quero jogador que estava em Tutu, hein? Quero jogador que estava... Sou a favor, ó. O Whindersson Carvalho disse que ele é a favor do jogador jogar o profissional e o amador, né? Tá aí, nós já temos um voto contra, um voto a favor. E eu quero saber a sua opinião. Vai mandando pra gente, porque agora... Você vai acompanhar uma reportagem sobre reforço na segurança pública nesse período de fim de ano. Perícia Oficial e SEAP estão coletando DNA de condenados da Justiça que terão direito à saída temporária no Natal, a saidinha, né? A medida busca ampliar o controle e auxiliar nas investigações. A reportagem é de Daniela Bandeira. Enquanto a expectativa das festas de fim de ano cresce, a Perícia Oficial do Estado do Maranhão e a Secretaria de Administração Penitenciária trabalham para garantir um Natal mais seguro para todos. Com uma ação pioneira e de grande impacto, estão antecipando a coleta de DNA de condenados pela Justiça, especialmente daqueles que terão saídas temporárias, como a tradicional saidinha de Natal em 20 de dezembro. O que a gente espera com essa coleta antes da saidinha de Natal é justamente a gente poder, né, tá ali antecipando qualquer delito que eventualmente possa acontecer durante esse período de saidinha de Natal, né? Então, a nossa meta é conseguir processar e inserir todo mundo no banco de perfil genético, tá? Antes da saidinha de Natal. A Perícia Oficial do Maranhão já realizou mais de 7.500 coletas de DNA de condenados, cadastrando esses perfis na rede integrada de perfis genéticos. Ao coletar o DNA, é fortalecida a capacidade de investigação e resolução de casos. Temos um trabalho aí que já vem de alguns anos com a perícia criminal através do Instituto de Genética Forense, que é a coleta do material genético de todas as pessoas que se enquadram na legislação para que seja colhido esse material. E agora, nesse final de ano, nós tivemos uma alteração na legislação que ampliou o leque dessas pessoas que deverão ter o material genético colhido. Então, essa parceria, né, principalmente nesse final de ano e no início do próximo ano, a ideia é coletar 100% do material genético das pessoas que se enquadram na legislação, e aí seremos o primeiro estado do Brasil a conseguir atender essa demanda que vem dos organismos nacionais e também do próprio estado, né? Aí, necessário, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, algumas situações nos bastidores do motoclube, viu? Algumas situações agora, em primeira mão, né? A confirmação da saída do diretor Sérgio Murilo. Sérgio foi anunciado no dia 31/10, agora. E já se despede do motoclube. Estranho, busquei aí informações com a direção, ainda não informou absolutamente nada. Se foi pedido do Sérgio, o Sérgio já tem meu contato, inclusive, viu, Sérgio? Precisar e quiser, lógico, né, dar o seu posicionamento, fique à vontade, né? A gente sempre repercute aí as diversas situações que acontecem no nosso futebol, mas é estranho, no mínimo,
que um diretor de futebol, que foi anunciado no dia 31/10, o time foi apresentado de forma tardia, foi o último a se apresentar ao motoclube, e aí o diretor já não faz mais parte, né, do motoclube do Rubro Negro. É assustador. Temos mensagem do telespectador, porque o telespectador está participando, interagindo, está aí o Márcio, ó. Bom dia. Agora, lá em Manaus, né? Tive no time lá em Manaus, podia colocar 2 profissionais para jogar, inclusive tive jogador como Fininho, que jogava no Nacional do Amazonas, no meu time. Sou a favor. Eu sou um dos realizadores da competição de Santa Rita, gostaria muito de ver um jogador profissional em uma competição amadora. Olha só, Márcio, deixa eu explicar, tá? Lógico que as competições amadoras, elas permitem, assim como o Interbairros permite nos seus regulamentos, o que é o jogador profissional e o que difere o não profissional. É a assinatura da carteira, né? Aí está assinada a carteira dele lá com o time tal como profissional, e aí ele assina um contrato, tá? Esse contrato, estando em vigor, ele vai lá disputar em Santa Rita e se machuca por lá, por exemplo, imagina a presepada que não vai acontecer com o contrato dele de jogador de futebol profissional. Essa que é a questão quando a gente fala sobre isso bem aqui, né? Agora, o jogador profissional, por exemplo, vamos lá, Ala Jones, treinador hoje do Sampaio, é ainda jogador profissional porque não se descompatibilizou na sua carteira, largando de ser profissional em momento algum. Ele não largou, ele não foi lá e largou, ele se despediu lá, largou, fez aquela transferência para amador. Ele vai continuar sendo profissional. Mas se ele não tiver contrato vigente, tranquilo, ele pode jogar como profissional na sua competição. Certo? É isso. Acho que fui clara. Fui clara, pessoal? Acho que fui clara em relação a isso. A questão é o profissional que está agora em pré-temporada com contrato. Essa que é a pergunta aí que não quer calar, né? Temos mais a favor. O Whindersson está a favor. Quem mais? Tem mais? Tem mais aí? Então, assim, o pessoal vai divergindo em relação a isso, mas é essa que é a questão, né? E aí o jogador, eu recebi várias fotos, jogador do motoclube, já, né, que acabou de ser anunciado. Essa que é a situação aí que a gente, né, acabou de ser anunciado. O diretor de futebol agora já não está mais, está desligado. Eu tenho foto do jogador, solta aí. Tá aí, ó. Lá na cidade de Tuntum, no campeonato amador. Tá aí o Neto Maranhão. Volante Neto Maranhão, que já foi do Cordino, né? E estava na cidade de Tuntum, foi apresentado esses dias, aí, ó. E o atleta mesmo postou, viu? Nas redes sociais dele, não é segredo para ninguém. Não sei se ele foi liberado pela direção do motoclube. A direção também, se quiser falar, porque eu liguei, foi muito, mas a direção não me respondeu, né? Se o Neto tá, se não está no elenco ainda. Enfim, eu não estou julgando, volto a dizer, eu estou informando. O atleta estava lá jogando no amador, pode ou não pode, eu não sei. Eu, se fosse o meu time, não podia, né? Mas, enfim, eu não sou presidente de clube, não estou aqui para dar... John, no teu time joga ou não joga? John disse que não. Edel, jogador lá do Flamengo, joga ou não joga amador? Nem pensar. E Ala Jones, joga ou não joga, meu parceiro? Tu é contra, né? Ala Jones, referência no nosso futebol, treinador campeão, inclusive, é contra. Então, assim, é isso que está acontecendo. Começou bem a pré-temporada do Moto, hein? Atrasou para se apresentar, a não ser que... Aí eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram, né, vinda de Alcântara, não sei se é para eu falar o nome ou não da pessoa que ela não mandou a mensagem aqui, mas vindo de Alcântara, que disse assim, eu sou a favor, a pessoa que disse, porque as condições no moto não estão sendo dadas, foi o que foi dito, mas isso também não justifica.
porque você tem que abrir mão de alguma coisa. Se você não está feliz com as condições que estão te dando, ó, não? Pega a malinha, pega o banquinho, sai de mansinho, um negócio assim, pega a malinha, ó, zapa pro amador. É isso. Amanhã eu trago mais informações sobre essa situação e o espaço está aberto para quem quiser se pronunciar, né, de forma civilizada, tá? Coração, tum-tum, hein? Tum-tum. Deve ter sido bom, deve ter sido bom. Tchau, até amanhã, gente.